Gostaria de saudar a todos os irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Amém? É muito bom estarmos na presença de Deus. Eu, de uma maneira especial, estou vindo de um retiro de pastores. E tudo foi muito lindo lá naquele lugar. E sempre é bom, né? Deus falou ao meu coração num dos momentos que a gente estava lá. Deus estava enchendo as nossas lâmpadas, né? Com azeite. Como a gente precisa disso, né? Está cheio da presença de Deus. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto que se encontra no livro de Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 9. Nessa primeira carta aos Coríntios, Paulo está advogando para si os seus direitos como apóstolo, como pregador da palavra do Senhor, está trazendo algumas coisas para aquela igreja. E eu quero compartilhar com você, eu quero meditar com você nos últimos parágrafos desse capítulo, que é a partir do verso 19 até o 27. Então, nós vamos ler da primeira carta aos Coríntios, o capítulo 9, verso 19, até o fim, ou até o verso 27. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei. Embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim, corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmorro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Amém, meus irmãos? Você pode sentar. A Suzy, quando abriu esse culto, e a gente não tinha combinado, ela leu o texto lá de Crônicas, e depois ela fez um comentário. Ela disse que Deus não queria que a gente fosse morno. Pois, como introdução ao que eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje, eu trouxe uma frase de um filósofo e teólogo inglês chamado C.S. Lewis. E ele, então, diz assim: o cristianismo, se for falso, não tem nenhuma importância, não tem nenhum valor. Mas se ele for verdadeiro, tem um valor infinito. A única coisa que é impossível ao cristianismo é ser mais ou menos importante. C.S. Lewis fala isso, e eu creio que é importante a gente pensar, porque o Evangelho de Cristo, ou ele é importante, muito importante, extremamente importante, vital, eu diria, ou ele não tem nenhum valor. Não dá para a gente tratar o Evangelho de Cristo mais ou menos.
ou sendo morno, como a Suzy colocou. E como está escrito no livro do Apocalipse, quem dera fosses frio ou quente, porque enquanto és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A reação de Deus ao morno é de ânsia de vômito. Então essa é uma palavra muito forte. E hoje nós vivemos dias onde muitas vezes nós temos a impressão que o evangelho é mais ou menos relevante para as pessoas. Porque muitas vezes a gente até vem na igreja, mas a gente não dá a devida importância à palavra de Deus. E isso se manifesta nas nossas vidas, nas nossas igrejas. Né? Nós não poderíamos ter cadeiras vazias aqui. Se realmente o evangelho fosse importante, nós arrastaríamos os nossos irmãos, os nossos amigos, os nossos filhos, os nossos pais. Mas a gente deixa, faz mal, porque é mais ou menos importante. Mas, meus irmãos, a salvação, o evangelho de Cristo, não tem a ver só com essa vida, tem a ver com a eternidade. E o período da nossa vida nessa terra tem começo, meio e fim. Mas a eternidade não tem nem começo, nem meio, nem fim. Ela já é e ela sempre será. E eu e você, quando conhecemos a Cristo, nós já começamos a viver a vida eterna. A eternidade já começou para nós. Ela não vai começar a partir da nossa morte. O Senhor Jesus, no Evangelho de João, ele fala: quem crê em mim já tem a vida eterna. Tem a vida eterna, no tempo presente. Então nós já está nos proposta uma eternidade para nós vivermos. Vamos passar pela morte? Provavelmente. A não ser que o Senhor Jesus volte antes e nós sejamos arrebatados. Amém? Mas se não, nós vamos morrer. Mas a vida eterna não tem problema com a morte. Porque o Senhor Jesus nos garantiu isso quando Ele ressuscitou da morte. E quando Ele estava para ressuscitar seu amigo Lázaro, Ele também garantiu isso. Ele diz: aquele que vive e crê em mim, ainda que morra, viverá. Não é? Então o evangelho, ele precisa realmente tomar a relevância, a importância na nossa vida. E Paulo, nesse capítulo todo, a gente não leu o capítulo todo, mas se você perceber, se você puder, você deveria ler. Ele, ali no versículo 16, ele também fala alguma coisa interessante. No final do versículo 16, ele diz assim: porque ai de mim, se não pregar o evangelho. E meus amados irmãos, quando o Senhor Jesus, Ele deu a ordem de pregar o evangelho, Ele não falou que era para alguns escolhidos ou para alguns que tinham o dom de pregar o evangelho. Todos aqueles que conhecem o Senhor Jesus, que são discípulos do Senhor Jesus, que têm a vida eterna, precisam estar comprometidos em pregar o evangelho. Em tempo e fora de tempo, nos ensina a palavra. Com palavras ou sem palavras, ou com atitudes, mas nós precisamos pregar o evangelho. Sabe que alguns estudos que eu estava vendo esses dias, do Instituto Haggai, ele diz que as pessoas, a maioria das pessoas se converte, não é por uma pregação de púlpito. Porque muitas vezes quando nós pensamos em pregar o evangelho, vem a pregação do púlpito. Essa pregação do púlpito converte uma porcentagem bem pequena de pessoas. E a gente investe tanto, né, da nossa vida nessa pregação de púlpito. Mas o que mais converte pessoas é o tete a tete.
é o estar junto, é o relacionamento, é um grupo pequeno, é um pai que se converte e traz a mãe e os filhos, é uma família, é os amigos. Essa pregação pessoal de um para o outro, isso é que mais converte as pessoas. A maioria das pessoas se converte por causa disso, porque alguém convidou, porque alguém falou de Jesus, porque alguém teve uma mudança de vida. Puxa, que eu conheci aquela pessoa, ela não é mais a mesma. Ela mudou. E se ela mudou aquele meu amigo, ela pode mudar qualquer um. Pode mudar ela também. Então, meus irmãos, é extremamente relevante que a gente pense nisso. E nesse texto, o apóstolo Paulo, ele usa os versículos do 19 até o 23, citando o seu exemplo. Depois ele abre uma janela nos versículos 24 e 25, falando com os seus interlocutores, ou com aqueles que estariam lendo essa carta. No caso, queria já que você se situasse, eu e você, que também estamos lendo essa carta. E depois, nos versículos 26 e 27, ele volta a falar dele mesmo, né? Então, ele está falando sobre pregar o evangelho, que ai dele se ele não pregasse, ele entendia que isso era algo primordial na vida dele. E ele, então, no versículo 19, ele disse: eu sendo livre de todos, eu me fiz escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. O apóstolo Paulo tinha conhecido a liberdade em Cristo, libertação de todo pecado, de toda maldade. Ele tinha conhecido a vida verdadeira, a vida abundante, a vida eterna. E ele diz: eu me fiz de novo escravo para ganhar o máximo possível de pessoas. Sabe, nesse versículo, se você perceber, o apóstolo Paulo tem a caminhada de Jesus. Porque Jesus também era livre. Jesus era santo. Jesus era Deus. E ele se fez escravo de todos, inclusive de mim e de você, para nos ganhar, para nos salvar. Só que a posição de Jesus era bem pior do que a nossa, ou do que a de Paulo. Porque ele era santo, livre, totalmente livre, se fez escravo, se fez pecado, se fez vergonha, assumiu todo o nosso mal, toda a nossa maldade ele assumiu. Para que eu e você pudéssemos assumir a bondade dele. Trocar nosso coração de pedra por um coração de carne. Nosso fardo de pecado pesado pelo fardo suave e leve dele. Como diante dessa realidade, do que Jesus fez por mim e por você, nós podemos ficar mais ou menos. Ou nós podemos ficar mornos. Ou nós darmos só uma certa importância ao Evangelho, à palavra, à vida cristã. Meus irmãos, eu quero te animar nessa noite a ficar quente, a ficar cheio da graça de Deus, a ficar cheio de ânimo no Senhor, a querer pregar o Evangelho, a querer ser uma testemunha viva do amor de Deus. E falando em ser testemunha, você sabe que o Novo Testamento ele foi escrito na língua grega. E na língua grega tem uma palavra que designa a testemunha. Sabe qual é essa palavra? Mártir.
nós sermos testemunhas, nós temos que ser mártires. Nós temos que morrer para nós mesmos, no mínimo. E viver para Deus. E olha o que o apóstolo Paulo, então, ele dá o seu exemplo, o que ele fez. Então ele diz, olha, eu sou livre, mas eu me fiz escravo. Porque eu queria ganhar o máximo de gente possível. Será que nós queremos ganhar um? Será que hoje a gente está querendo ganhar uma pessoa para Cristo? Porque sabe, se eu e você nessa noite decidirmos que semana que vem a gente vai trazer mais um para a igreja, vai faltar cadeira. Só um. Só um. Às vezes, quando a gente ouve uma pregação dessa, a gente quer trazer 10, né? E acaba não trazendo nenhum. Se a gente trouxesse um até o final do ano, gente, estava bom demais. Eu disse, se todo ano a gente ganhasse uma pessoa para Cristo, uma só, porque daí a gente ia orar por aquela, se dedicar naquela, ligar para aquela, estudar a Bíblia com ela, tomar um café toda semana, falar da palavra de Deus. Uma só, por ano. As nossas igrejas todas estariam lotadas e não teria lugar. Mas, infelizmente, a grande maioria de nós não ganha ninguém. Não tem meta, não tem objetivo. E nós vamos ver que o apóstolo Paulo tinha. Então, o que ele, no exemplo dele, o que ele diz? Eu me fiz de judeu para ganhar os judeus. Eu fiz como se eu fosse aquele legalista que cumpria toda a lei. Mas eu não estou mais debaixo dessa lei. A minha lei é Cristo. Mas eu queria ganhar aqueles que vivem ainda debaixo de um legalismo. Depois ele diz, e aqueles que vivem sem lei, que estão fora, que não sabem nada, que estão perdidos aí no pecado, não querem saber de nada. Eu me fiz como se eu fosse um deles, porque eu queria ganhá-los também. Apesar de que eu estou debaixo da lei de Cristo. Essa é a lei que me rege. Eu me fiz de fraco para ganhar os fracos. Será que era fácil fazer isso? Será que era fácil para o apóstolo Paulo? Andar no meio dos judeus, chegar nas cidades e lá para os judeus, era perseguido, era apedrejado, os caras armavam ciladas para ele, eram terríveis, e ele estava lá pregando para eles. Ele estava lá observando onde estavam aqueles que não criam em Deus, que tinham outros deuses. Ele se fez de fraco. Quantas vezes a gente não pode se fazer de fraco? A gente entra numa discussão teológica e a gente tem que ser o forte. A gente tem que ganhar. A gente tem que deixar o outro no chinelo. Por que a gente não se faz de fraco? Para ganhar os fracos. E ele fecha essa parte, no versículo 23, dizendo, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com este Evangelho, cooperador com o Senhor, trabalhar junto, cooperar. Sabe, quando eu estava meditando nesse versículo, eu fiquei pensando quantas vezes a gente atrapalha o Evangelho. Quantas vezes, além de cooperar, a gente faz o outro tropeçar. Quantas vezes a gente é um mau testemunho. Quantas vezes a gente afasta em vez de atrair para o amor de Deus. E o apóstolo Paulo, no versículo 19, ele diz, a fim de ganhar
o maior número possível. E ali no versículo 22 ele diz: olha, fiz de tudo para de algum modo ganhar alguns. Se hoje não é fácil pregar o evangelho, não pense que na época do apóstolo Paulo era fácil. Não era. Não era. Mas ele era cooperador e queria se tornar cooperador do evangelho. Eu queria que nessa noite você saísse daqui querendo também fazer de tudo para ser cooperador do evangelho. Sabe, uma vez, Deus falou comigo. Deus fala com a gente todo dia, né? Mas sabe, tem algumas datas pontuais na vida da gente, na minha vida pelo menos assim, que parece que eu escutei e era Deus falando comigo. E um dia ele me disse isso: minha filha, por favor, não me atrapalha. E eu comecei a entender que se eu só não atrapalhasse o Senhor, já era grande coisa, eu já estava cooperando. Porque muitas vezes a gente atrapalha. Então que a gente tenha essa sensibilidade, essa sabedoria de ser cooperador. E aí, encerrando essa parte que o apóstolo Paulo fala dele, ele começa a falar de outra coisa. Eu lembrei desse versículo 24, porque hoje nós todos estávamos lá vendo o Brasil também, né? De olho no estádio. E aqui fala, ó, você sabia que aqueles que correm lá no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio. E aí o apóstolo Paulo fala assim, ele dá uma ordem. Ele diz assim: corra de tal maneira que você alcance esse prêmio. Irmãos, muitos vão correr e não vão alcançar. O prêmio já está ganho, mas nós precisamos correr. E aí ele diz no versículo 25 algo muito interessante. Ele fala assim, olha, todo atleta em tudo se domina. E se vocês acompanharam um pouquinho da vida dos atletas, tanto para a Olimpíada como para a Copa do Mundo, você vai perceber que hoje, para o Brasil, por exemplo, há uma desconfiança. Os especialistas dizem que o Neymar não vai estar no auge dele. Porque algumas coisas aconteceram até ali e tem algumas coisas que o corpo não adianta. Ele tem um tempo para chegar no seu ápice, no seu auge. Mas é muito trabalhado para chegar lá. Então diz aqui, ó, o atleta em tudo se domina. Na época da Olimpíada surgiu até um videozinho do Phelps, acho que era do Phelps, onde ele falava exatamente isso aqui. O atleta em tudo se domina. Um atleta não pode comer qualquer coisa. O atleta tem uma alimentação extremamente controlada. Um atleta, ele tem o seu sono e o seu descanso também extremamente controlado. Os horários que ele vai fazer os seus treinos, que ele vai fazer os seus exercícios de um jeito, de outro, extremamente controlados. Os seus programas para os seus treinos são extremamente bem bolados. São profissionais que guiam esses caras naquilo que eles precisam fazer. Senão eles não vão ser atletas de alta performance. Eles precisam de concentração. Quantas vezes os jogadores de futebol não podem estar com as suas famílias, tem que estar lá na concentração. E pensando nisso tudo, eles correm para ganhar uma coroa corruptível, uma coroa humana, que daqui 4 anos não vale mais nada, tem que começar tudo de novo. E aí, nós, que corremos por uma coroa incorruptível, não queremos deixar de beber, não queremos deixar os vícios, não queremos deixar um dia a família ou algum programa para estar aqui,
O atleta tem que ficar dias na concentração. Aí eu não quero deixar de comer algumas coisas, deixar de beber algumas coisas, deixar do meu prazer, mas eu estou correndo por uma coroa incorruptível. A gente não quer abrir mão de nada. A gente quer eu quero o meu prazer. E daí, meus irmãos, o evangelho acaba sendo mais ou menos para a gente. Não é importante. Nós temos coisas mais importantes que nós colocamos na frente. Não quero perder o meu sono para vir orar aqui de manhã. Muito menos fazer uma vigília ou na segunda-feira à noite. Ou na quinta tarde, né? Acho que a nossa igreja, nunca vi uma igreja que tem tanto horário para oração, viu? Todo dia de manhã. Né, Glaucia? Das 6 às 7, né? Das 6 às 7, todos os dias, segunda a sexta. Sexta tem um culto de oração de manhã. Segunda-feira, às 10 da noite, tem oração na igreja. Quinta-feira, às 3 da tarde, tem oração na igreja. De manhã, de tarde e de noite. Um horário desse a gente pode, né, gente? Mas é demais de igreja. O atleta, todo dia tem que treinar. Todo dia tem que treinar. Aí a gente não quer nem ler a palavra todo dia. E eles fazem tudo aquilo e a gente fica ali na frente da televisão, estão querendo uma coroa corruptível. E a nossa é eterna. É incorruptível. É questão de vida ou morte. É questão de céu e inferno, amado. E a gente não quer abrir mão de nada. A gente quer levar a vida do jeito que a gente quer. E aí o apóstolo Paulo, então, e eu me encaminho para encerrar a minha mensagem, ele diz, eu também corro, mas não sem meta. Tenho uma meta, um objetivo. Quero ganhar o máximo possível de gente. Faço de tudo para salvar alguns. E ainda mais, não fico desferindo golpes no ar aí. Fazendo bobagem ou me distraindo com bobagens. Mas eu esmurro o meu corpo. E o reduzo à escravidão. Para que eu, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Esses 2 versículos nos mostram que o apóstolo tinha uma meta, mas ele também tinha um medo de ser desqualificado. Será que nós temos medo de ser desqualificados? Será que a gente tem esse temor? Será que a gente tem uma meta? Eu queria te dar uma meta. Até o final do ano. Até o final do ano. Se cada um de nós evangelizar até o final do ano. Ano que vem a gente faz mais um culto. Amém, queridos? Vamos ter uma meta. Qual é o seu sonho? Seu sonho está alinhado com o sonho de Deus? Ou você está sonhando para a sua própria carne, para o seu próprio corpo? O seu sonho está cooperando com o Evangelho? Para a gente pensar, gostaria que você se colocasse de pé. Nós somos livres, irmãos. O Senhor Jesus nos libertou de todo pecado, de todo mal. Mas Ele nos libertou com um propósito. Que a gente leve essa boa notícia para mais alguém. Para mais um. Só para mais um. Se a gente fizer isso com dedicação, com amor,
entendendo que isso é de suma importância, eu duvido que a gente não ganhe um até o final do ano. Um só. Mas, irmãos, um atleta em tudo se domina. Aqueles para uma coroa corruptível. Mas nós para uma coroa incorruptível. Então eu queria que você pensasse agora. Onde está o ponto fraco? Onde você não se domina? Onde a sua carne tem prevalecido? Onde o Evangelho não tem importância? Porque, primeiro, Jesus precisa ter a primazia na nossa vida. E a gente verdadeiramente tem que ter um encontro com Ele. Senhor, nos ajuda e nos perdoa, porque os atletas que buscam uma coroa corruptível, Senhor, são tão melhores do que nós. São tão mais engajados, se dominam tão mais. Nos ajuda a olhar para essa coroa e correr de modo que a gente alcance a coroa da vida, que nos está reservada, que já foi conquistada por Ti, Senhor, pelo Teu sangue lá na cruz do Calvário. Senhor, nos ajuda que os nossos sonhos, que as nossas metas tenham a ver com o Teu Evangelho. Cooperem com o Teu Evangelho. Cooperem com a Tua palavra. Cooperem com a Tua presença. Nos livra, Senhor, de sonhos que nos afastam do propósito que Tu tens para nós. Dos sonhos que nós temos que são só para a nossa carne, que são só para essa vida. Mas nos ajuda, Senhor, a viver a vida eterna. A partir de hoje, Senhor, nos ajuda com essa meta de evangelizar uma pessoa até o final do ano. Uma só. Uma pessoa para a gente orar. Uma pessoa para a gente ajudar. Uma pessoa para a gente ensinar a ler a Bíblia, a estudar a palavra. Oh, Jesus, tem misericórdia de nós. Olhando para a vida do apóstolo Paulo, que estava tão engajado, imbuído de fazer tudo para ganhar alguns, para ganhar o máximo possível. Que seja esse o nosso sonho, que seja essa a nossa meta, que seja nisso que a gente gaste a nossa vida nessa terra. Para que quando a gente chegue lá no céu, a gente perceba que foi cooperador, que não ficou atrapalhando. Por favor, Senhor. Toca os nossos corações, nos anima a pregar o Evangelho. Senhor, nos desafia a não achar que o Evangelho é mais ou menos importante, porque isso é impossível. Ou ele é vital, ou ele não serve para nada. Ou ele vai nos levar para o céu, ou nós não cremos em Cristo. Senhor, que o Teu amor nos constranja a nós sermos como esses atletas que em tudo se dominam, para alcançar
uma coroa incorruptível, aquela que vai ser de eternidade a eternidade. Porque tu és incorruptível, santo, todo-poderoso, tu deste tudo por nós. O mínimo que nós podemos fazer, Senhor, é receber de ti o teu bem em troca do nosso mal. Muito obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício lá na cruz do Calvário. Nos ajuda a olhar para ti e a correr para alcançar a coroa, de modo que a gente alcance a coroa. E é no teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém e amém. Aleluia, Jesus. Que Deus te abençoe, meu amado irmão.